Olá, eu sou Ricardo Russo, eu sou coordenador de estagiários da Defensoria Pública da União em Pernambuco. Estou fazendo esse vídeo voltado principalmente aos novos estagiários da DPU-PE, visando dar os esclarecimentos iniciais para estagiar na Defensoria Pública da União. A essa altura, vocês já devem ter noção do que é a Defensoria Pública e que a DPU ela seria a ramificação federal da Defensoria Pública, que seria a instituição responsável pela defesa dos mais carentes, certo? Agora, é importante que a gente entenda inicialmente que a Defensoria Pública ela vai muito mais além do que apenas defender no âmbito individual os mais necessitados. Na verdade, quando a gente pega o texto originário da Constituição, em seu artigo 134, era previsto assim, que a Defensoria Pública é a instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados. Era realmente uma redação que nos levava tão somente para essa defesa individual dos necessitados. Entretanto, após a emenda constitucional número 80, o referido artigo 134 passou a ter a seguinte redação: a Defensoria Pública é instituição permanente, é essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados. Então, percebam que atualmente já está claro na própria Constituição que a Defensoria Pública ela tem um papel importantíssimo dentro da sociedade, inicialmente de instrumento do regime democrático. Então, sempre que o regime democrático estiver em risco, a Defensoria Pública ela deve se manifestar. Além disso, a Defensoria Pública é uma instituição jurídica que deve promover os direitos humanos. E tendo em vista as grandes desigualdades sociais existentes no nosso país, me parece que atualmente a Defensoria Pública é a principal instituição jurídica na defesa dos direitos humanos. Além disso, quando se fala em defesa dos necessitados, essa defesa não é apenas individual, mas também coletiva e não apenas judicial, e sim extrajudicial. Além disso, é importante frisar que o conceito de necessitado é amplo, inclui o pobre, o necessitado econômico, mas inclui também o necessitado social, como o idoso, como a criança em situação de risco, qualquer grupo, enfim, qualquer grupo vulnerável no âmbito da nossa sociedade, como também os indígenas, os quilombolas e por aí vai. Então, vejam que a Defensoria Pública ela tem essa conotação extremamente ampla de defesa dos mais necessitados. De qualquer forma, nós temos lá como carro-chefe a assistência jurídica gratuita, certo? Ou seja, aquela pessoa, certo, que não tem condições de contratar um advogado, ela pode procurar a Defensoria Pública para lutar pelos seus direitos. É importante aqui diferenciar, inclusive, dois termos. Assistência jurídica gratuita, que é ter um profissional do direito habilitado para lhe defender, que isso quem faz é a Defensoria Pública e quem defere também esse benefício é a Defensoria Pública, e diferenciar esse instituto da assistência jurídica gratuita do benefício da justiça gratuita. Esse é outro benefício. É um benefício que é concedido pelo juiz de não pagar previamente as custas do processo para quem se declarar necessitado. Então, não vamos confundir assistência jurídica gratuita, que é o que a gente faz na Defensoria Pública, para quem preenche os requisitos, tá, gente? Para quem comprova que realmente não tem condições de contratar um advogado, não vamos confundir isso com justiça gratuita, que é não pagar previamente as custas processuais. Visto isto, é importante que se entenda que existem três espécies de Defensoria Pública: a Defensoria Pública da União, as estaduais e a Defensoria Pública Distrital. A Defensoria Pública da União, que é aquela da qual a gente faz parte, certo?
ela atua na esfera federal e também, pela lei, deveria atuar na esfera trabalhista e também atua na esfera eleitoral. Então veja como a atribuição da DPU é ampla. É Justiça Federal, incluindo tudo, Justiça Federal, TRF, Tribunais Superiores, certo? Turmas recursais, certo? Juizado, né? Juizado, aí faz o recurso para a turma recursal, Justiça Militar da União, tá, gente? Também Justiça Eleitoral é atribuição da DPU e Justiça do Trabalho. Infelizmente, na Justiça do Trabalho a gente não atua, porque temos no Brasil apenas 650 defensores públicos federais que não dão conta de toda a demanda, então a gente faz essa restrição de atendimento perante a Justiça do Trabalho, certo? Mas atuamos, Justiça Eleitoral, Federal, seja federal comum, seja juizado, certo? Então, sempre que tiver um ente federal, atribuição da Defensoria Pública da União, seja a própria União, seja as autarquias federais, como INSS, IBAMA, certo? O nosso carro-chefe, inclusive, é o INSS, causas previdenciárias, certo? Também atuamos nos crimes federais, como, por exemplo, moeda falsa, tá, gente? E atuamos também, como eu já disse, na Justiça Eleitoral, mas não atuamos, né, como deveríamos atuar na Justiça do Trabalho. Sempre que não for atribuição da Defensoria Pública da União, é a Defensoria Pública Estadual, tá, gente? Então, a Defensoria Pública Estadual, ela atua perante a Justiça Estadual, tal como a Defensoria Pública Distrital atua perante a Justiça, né, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios, tá, gente? Então, enfim, essa é a atribuição das defensorias públicas, especificamente da Defensoria Pública da União. Então, vocês estagiando na Defensoria Pública da União, vocês vão entrar, certo, com petições iniciais no âmbito federal, com recursos no âmbito federal, tá, gente? E aqui vocês vão ter a oportunidade de atuar em várias esferas, tá, gente? Como disse, seja fazendo inicial, seja fazendo recurso, seja fazendo uma ação civil pública, seja fazendo uma ação individual, seja no criminal fazendo um habeas corpus, fazendo, como eu digo, minutando lá com o auxílio do defensor público e da nossa assessoria, tá, gente? Então vocês vão ter lá o know-how nesse tipo de peça. Então, realmente, o estágio da DPU é um estágio onde efetivamente você escreve. O estagiário da DPU ele não fica em fórum, pegando processo, fazendo trabalho burocrático, despachando com o juiz. Não. Vocês efetivamente, na DPU, escrevem, minutam peças jurídicas das mais variadas áreas. Tá, gente? Obviamente que sempre tem alguma coisa administrativa correlata com aquelas peças que o defensor faz, o servidor faz, né, os outros servidores, né, tal como defensores, eles também o fazem, e o estagiário também o faz. Mas assim, a maior parte do tempo dedicado ao estágio na DPU é efetivamente fazendo peças judiciais. Por isso que é muito importante para o estagiário da DPU gostar de ler e gostar de escrever, pois é isso que principalmente vai ser feito no âmbito do estágio na Defensoria Pública da União. Então veja, a gente tem essa atuação aí individual e coletiva. Também temos uma atuação extrajudicial, certo? Que pode ser feita por meio de conciliação, mediação, até participação da arbitragem, apesar de não ter essa cultura no âmbito da DPU, e pode ser feita até de forma muito mais simples, inclusive com a ajuda dos estagiários. Então, sempre que a gente, por exemplo, minuta um ofício para uma instituição jurídica ou para uma instituição pública pedindo esclarecimentos, isso é uma busca de uma resolução extrajudicial. Então, às vezes acontece o seguinte, a pessoa procura a DPU, certo? Dizendo que não está conseguindo se matricular na sua universidade federal ou no seu instituto federal, atribuição da DPU. A gente manda um ofício pedindo esclarecimento e a resposta do ofício já é dizendo o quê? Que o aluno foi matriculado. Então, isso aí foi uma resolução extrajudicial por meio de um ofício que pode ter sido minutado pelo próprio estagiário. Pois bem, visto isso, é importante também saber quem compõe a Defensoria Pública da União. E são diversas pessoas, entre servidores, colaboradores e estagiários. Então, vocês, estagiário, compõem aí, né, o nosso grupo de apoio na prestação da assistência jurídica gratuita, certo? Como temos vários outros colaboradores, inclusive alguns terceirizados,
certo? Vários servidores públicos da mais diversa área. Na área jurídica temos os defensores públicos federais, já eu volto a falar sobre eles. Mas temos também servidores públicos de outras áreas. Temos aí o servidor público, por exemplo, temos um médico, né, na verdade três, temos o pessoal do setor de cálculo, economista, contadores, temos assistente social, psicóloga, socióloga lá no nosso setor social. Então, todas essas pessoas, elas garantem uma atuação multidisciplinar da Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública não é apenas atuação jurídica, a assistência jurídica ela não é apenas jurídica, né? Ela tem que ser o quê? Muito mais ampla, tá? Mas temos também lá, né, a carreira dos defensores públicos federais, que se divide em três categorias. O defensor de segunda categoria, que atua no primeiro grau, o defensor de primeira categoria, que atua na fase recursal, né, local, regional, né, ou seja, atua principalmente perante os TRFs e as turmas recursais, e temos o defensor de categoria especial, que atua somente em Brasília, perante, certo, os tribunais superiores. Aqui tivemos uma pequena participação especial da minha filha, né, que é um vídeo gravado em home office, tá, gente? Então, temos a categoria especial, certo, que atua perante os tribunais superiores em Brasília, tá, gente? Então, aqui na Defensoria Pública da União de Pernambuco, nós temos atuando, enfim, duas categorias, tá, gente? Como categoria especial estão em Brasília, nós temos aqui na DPU de Pernambuco os defensores de segunda categoria e os defensores de primeira categoria atuando nessa fase recursal. Então, você aqui na DPU, vocês podem estagiar ou na segunda categoria ou na primeira categoria. Além disso, temos também aqui o Defensor Regional de Direitos Humanos, que é um defensor de qualquer categoria, que é designado para atuar só na tutela dos direitos humanos. Normalmente, né, tendo em vista ser uma atuação muito específica, a gente faz uma seleção própria só para o defensor, só para estagiar, né, perante o Defensor Regional de Direitos Humanos, tendo em vista a importância diferenciada da referida função, tá, gente? Enfim, visto isso, visto essa divisão que nós temos em categoria, né, vamos falar um pouco mais sobre isso, inicialmente sobre a segunda categoria, tá? Antigamente, a segunda categoria de Pernambuco, ela tinha, certo, uma especialização por defensor. Atualmente, essa especialização não existe mais. Não existe mais defensor especializado na DPU-PPE. São todos lotados no que a gente chama de ofícios gerais. Mas temos setores, sim, temáticos na DPU e você, como estagiário, poderá ficar em um desses setores. Então, que setores são esses? É o setor de LOAS, né, que é basicamente, né, o BPC, Benefício de Prestação Continuada, o setor de pensão e auxílio reclusão, o setor de aposentadorias de um modo geral, o setor de auxílio-doença, o setor de demandas de saúde, o Confice, que é um setor específico da área civil, e o Civil Especial, que também são algumas matérias específicas da área civil. Temos o setor criminal, o setor criminal militar e também, atualmente, né, tendo em vista essa demanda específica, o setor de auxílio emergencial. Então, né, vocês poderão ficar em qualquer um desses setores, lembrando que atualmente a segunda categoria ela está muito voltada para o auxílio emergencial, tá, gente? Inclusive com contratação específica de estagiários para essa atribuição, tá, gente? Então, vocês poderão ficar na segunda categoria em qualquer um desses setores. Quem atua na primeira categoria, não existe divisão por matéria, nem grupos temáticos, vocês basicamente vão atuar na fase recursal, fazendo o recurso, tá, gente, de todas as matérias, seja penal, seja civil, seja recurso especial, extraordinário nos TRFs, seja pedido de uniformização, né, nas turmas recursais e por aí vai. E além disso, é possível, existem também alguns estagiários, né, por meio normalmente de uma seleção específica, que ficam lá com o Defensor Regional de Direitos Humanos, atuando mais nessa área aí de direitos humanos, seja no primeiro grau, seja no segundo grau, seja judicialmente, ou seja, extrajudicialmente, certo? Então, enfim,
essa é a divisão básica, tá, gente? Que nós temos na Defensoria Pública da União. Vocês poderão, né, quando vocês entrarem na Defensoria Pública da União, vocês vão fazer os seus cadastros em alguns sistemas. O principal sistema que nós temos é o SIS, que é o Sistema de Informações Simultâneas, que é o nosso sistema por onde a gente se comunica, né? Temos uma capacitação específica para isso, né? Então, nesse SIS, você bota lá login e senha e lá tem a caixa de entrada. Então, sempre que vocês receberem alguma demanda, vai ser via SIS, e lá vocês vão receber toda a peça que fizer, vai anexar lá, vai tramitar para o defensor o servidor responsável, depois quando concluir, vai concluir efetivamente da sua caixa de entrada. Tem uma série também de funções que vocês aprendem, né, na capacitação própria, mas o SIS é um dos sistemas mais importantes, que é por meio dele que a gente se comunica, principalmente, né, gente, em época de confinamento e de pandemia, tá, gente? Fora isso, vocês também vão se habilitar para o sistema CRETA, tá, gente, que é o sistema do juizado. Temos também outro sistema, mas esse normalmente quem atua é só defensor e servidor, que é o sistema do PJE, em algumas, né, principalmente para a justiça comum, e temos também vários outros sistemas que eventualmente vocês podem atuar espalhados por aí ou podem vir para cá, como por exemplo o EPROC, tá, gente? Mas principalmente vocês vão atuar, né, em sistemas no SIS, que é o sistema da DPU, e o EPROC, porque ele realmente permite que o estagiário avance muito a ponto de, se a peça tiver tudo ok, o defensor só chegar lá, corrigir e validar, tá, gente? Então é muito importante que vocês tenham a senha do EPROC, tenham acesso, desculpa, o EPROC não, o CRETA, tá, gente? Que é o sistema do juizado, e que o estagiário consegue fazer muita coisa, ter acesso, anexar documentos só para validação do defensor e por aí vai. Mas enfim, o nosso sistema mesmo da DPU é o SIS, tá, gente? Que é nele onde a gente vai movimentar os PAGs. O que é PAG? O que é um PAG? É o nosso procedimento de assistência jurídica, que antigamente era no papel. Eu recebia lá os PAGs no papel, mas hoje em dia eu recebo esse PAG via SIS, tá, gente? Então é esse PAG que a gente vai sempre movimentar, tem que ser movimentado com muita responsabilidade, até porque é um sistema público, que o próprio assistido pode ter acesso às informações, não movimentar, mas ter acesso às informações. Então a gente tem que movimentar esses sistemas com muita parcimônia, com muito cuidado, tá, gente? Porque é um sistema público, tá, gente? Bem, enfim, essas são as informações básicas para vocês entenderem um pouco sobre a Defensoria Pública da União, tá? Esclarecendo ainda que nós falamos muito de DPU-PE até por vício, mas na verdade a nossa DPU é a DPU Recife Jaboatão, tá, gente? Por quê? Porque nós temos uma DPU em Petrolina, temos a DPU em Caruaru e no Brasil inteiro, então é mais correto dizer que nossa DPU é a DPU Recife barra Jaboatão, tá, gente? E que tem atribuição para atuar perante a Justiça Federal de Recife, que aí atua em várias regiões, né? Aqui várias cidades, principalmente da região metropolitana, e perante também a Justiça Federal de Jaboatão, fora a atuação também na Justiça Eleitoral, sem atuação, infelizmente, na Justiça do Trabalho. Então, enfim, essas são as informações básicas para vocês entenderem um pouco da Defensoria Pública da União, tá, gente? Mas, enfim, certo? Vocês vão chegar, vão ser distribuídos, e a partir daí vocês vão recebendo orientações mais específicas a depender de onde vocês ficarem, seja, né, na segunda categoria, na primeira categoria, certo? Seja em que setor, como por exemplo o setor de lua na segunda, ou setor de auxílio emergencial, ou seja, até nos gabinetes também, porque tem uns estagiários que ficam diretamente no gabinete da segunda categoria, que tem uma atuação mais residual, certo? E, enfim, sendo o caso também, tem os estagiários que ficam lá como defensor regional de direitos humanos. Então, a partir do momento que vocês vão chegando, vocês vão compreendendo melhor essa rotina. E qualquer coisa que vocês precisarem, como eu já disse no começo, meu nome é Ricardo Russell, tá, gente? Eu sou o coordenador de estágio da Defensoria Pública da União, ou seja, eu sou o defensor que estou à disposição dos estagiários para ajudar no que for preciso. É isso, forte abraço, beijo no coração de todas e todos.